Abra suas Bíblias no livro de Números. Números 16, 19. É um assunto muito importante, aonde o Paulo César está apresentando a sua live e pedindo ajuda aos apóstolos. E o Paulo César já tem vários apóstolos que está apresentando no nosso histórico, muitos bispos e pastores, de todas as religiões e de todos os países. Mas nós precisamos apresentar sobre um telão e com tradutor para que essas pessoas de outro país venham entender o que o Paulo César está falando e mostrando, igual o livro de Números 16, 19, fala a respeito de uma pessoa. Essa pessoa, ela pensou que poderia constituir reis. Essa pessoa pensou que poderia constituir governo. Com a sua consciência própria. Então, naquela época, naquela ocasião, essa pessoa, ela pôde achar que ela poderia fazer aquilo que sempre fizeram naquela época. Então, isso era comum lá. Constituir alguém para governar, constituir alguém para ser o rei e constituir alguém para ser responsável daquela população. Hoje tem país que é grande, forte, tem país que, se fosse naquela época, seria difícil escolher alguém para governar esse país. Mas lá era uma cidade pequena e do mesmo jeito e da mesma forma teve uma reação de Deus muito grande sobre o povo daquela cidade. Aquela época teve uma reação de Deus contra aquele povo, exatamente contra os pais, os tios, contra os irmãos e contra os netos daquela toda a região, daquela extensão daquela cidade, mas aquela cidade tinha uma extensão, então ali a revolta de Deus foi justamente naquela região. Qual região? A região daquela cidade, porque tinha várias cidades em volta. Tinha cidade na direita, na esquerda, tinha cidade mais afastada e mais próxima daquela, da qual Deus não estava satisfeito com a escolha daquela pessoa. Então, muitos hoje vão querer constituir reis, vão querer constituir governo. E não vai importar com o pedido de Deus, porque tudo que Deus quer para nós, tudo que Deus quer para você, está escrito neste livro, e Jesus veio para a confirmação deste livro, por isso que ele autorizou que os apóstolos sejam os responsáveis por isso. Então é muito importante que, se você vê hoje alguns ministérios,
querer constituir rei, querer constituir governo, isso Deus ficou revoltado com a pessoa e revoltou com os filhos dessa pessoa a ponto de revoltar com toda a cidade daquela jurisdição, daquela extensão daquela cidade. Pode ser uma grande nação, se alguns ministérios estiver querendo constituir ou constituiu alguém, tem que prestar atenção nesse assunto que foi posto por Deus para mostrar. O que aconteceu com aquele povo? O que aconteceu com os pais, com os avós, com os tios? E aconteceu com os filhos e com os netos daquele povo. E com tudo que tinha na cidade. Então, aquele tipo de comportamento era normal. O que eles faziam era normal, mas ali Deus deixou bem claro que aquela pessoa quis constituir rei e quis constituir governo. Então, ele já deixou escrito governo para frente. Lá para frente ia ser quebrada a monarquia, ia estabelecer governo. Lá era rei naquela época. Então ele falou sobre o reinado daquela época e sobre o governo que, quando ele fosse mexer com a monarquia daquela época, iria estabelecer os governos. Mas sabendo que aquela pessoa estava constituindo aqueles reis daquela época, aqueles tipos de governo, e sendo que Deus não agradou daquela situação. Imagina, Deus não agradou daquela situação e aquele povo teve que pagar pelo preço muito alto, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, e por isso ele deixou um caminho do conhecimento que todos passam por esse caminho e todos vejam este caminho e siga esse caminho. E siga aqueles exemplos. E observe nessa escritura que ali vai ser preparado reis, vai ser preparado governo, mas não do jeito que alguém quer. Não é do jeito que alguém quer. Tem que ser do jeito que ele quer. Então, o jeito que ele quis está nas escrituras. Se alguém, antes de querer constituir um rei, se alguém, antes de querer constituir um governo, ele precisa saber, nesse caminho, o que fez isso, o que aconteceu com aquelas pessoas que quis constituir reis e não agradou a Deus. Quis constituir um governo e não agradou a Deus. E Deus deixou o caminho do conhecimento. E esse caminho do conhecimento precisa ser mostrado e precisa apresentar isso e precisa ter destaque. Então, tem muitas pessoas que estão dando a sua atenção para muitas coisas que elas acham que é importante. Então, vocês precisam saber que existe um caminho e que fizeram algo nesse caminho, que a população pagou um preço muito alto e que aquilo foi verdade. E agora nós precisamos contar a verdade para você. E essa verdade, ela está dentro deste caminho, e se alguém querer constituir um rei, se alguém querer constituir um governo que não seja da medida
que Deus quer, e para ser da medida que Deus quer, está na Escritura. Então, esse pedido é muito importante. E esse livro de Números, 16, 19, fala sobre a respeito de Cora. Fez juntamente contra eles todas as congregação, a porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então, tem uma promessa. São algo que nós precisamos saber que nesse caminho existiu e agora nós precisamos contar a verdade para vocês. Então, os apóstolos precisam falar a verdade e precisam ouvir a verdade e deixar que essa verdade vira um destaque, deixar que essa verdade tenha uma aceitação no povo, que o povo tenha isso como um destaque que fica entre as coisas mais importantes, igual o Paulo César tem alguns apresentadores de telejornais, que está dentro desse caminho, que está dentro da palavra que Deus preparou para te entregar, mas eles precisam saber a verdade, porque vai aparecer alguns governos, vai aparecer alguns reis, que às vezes não vai ser do agrado de Deus, e por isso nós precisamos entender como constituir e preparar esses reinos. Então, essa palavra ela é muito importante e serve de exemplo para muitos.